província de Cabo Delgado, onde os terroristas voltaram a semear pânico e há muitos deslocados que, de alguma forma, têm abandonado as suas zonas de origem. Qual é a análise que se faz sobre esta situação dos novos ataques em que a população corre de um lado para o outro à procura de um lugar para poder se acomodar? Eu ouço a questão do Cabo Delgado com muita tristeza. Ainda esta manhã estava vendo uma informação que foi posta a circular que as forças de defesa e segurança impedem a entrada dos residentes saído das zonas de conflito militar, de Mucojo, essas que correm, por exemplo, para as ilhas Quirimbas, ali na província de Cabo Delgado, porque dali, de Macomia, é possível você atingir, por exemplo, o Ibo, a ilha do Ibo, onde estão lá o arquipélago das Quirimbas. As Forças Armadas estão a impedir. E isso levantou uma onda de revoltas daqueles cidadãos que fogem pelo terrorismo. E aqui a pergunta, será que são estas ordens superiores que impeçam que esses não podem passar, por exemplo, para a parte da ilha? Ou isto é um mero desejo de militares no terreno? Nós estamos a falar, olhando exatamente aquilo que foram as últimas informações trazidas ontem pelo governo de Moçambique. O Conselho de Ministros esteve reunido, fala em número de 67 mil deslocados. É um número. Este número começa a ser assustador. Exato. Para nós, começa a ser assustador. Mas esse é um número ocultado. Significa que o número é muito mais maior que os 67 mil. Sim, é muito mais maior, olhando exatamente as imagens que nós vimos na província de Cabo Delgado. Exato. A onda de ataques do terrorismo na província de Cabo Delgado deve servir para o governo de Moçambique uma preocupação de qualquer dirigente, de qualquer cidadão que olha a situação de Cabo Delgado não no contexto de minimizar exatamente aquilo que está acontecendo. Nós estamos preocupados, não é? Nós estamos preocupados com aquilo que está acontecendo na província de Cabo Delgado, primeiro pelos nossos filhos, esses jovens que estão sendo mostrados aqui. Eu quero dizer uma coisa, José Ricardo. Filhos, estão a falar daqueles recém-graduados, todos eles. Há alguma experiência? Não existe nenhuma experiência. Não existe nenhuma experiência. Não existe nenhuma experiência. Estão exatamente numa luta. Eu costumo ver quando o nosso chefe do Estado, e essa mensagem tem que chegar mesmo para ele, chega e encontra aqueles homens, morale jovem. São palavras saídas da boca do presidente. Morale. Você vai moralizar as pessoas que sabem que estão dentro de um conflito, que a qualquer altura a bala há de vir de um sítio para outro para vir matar? Qual é essa moral que o chefe do Estado procura transmitir? Aqueles jovens ali. Qual é a causa? Qual é a motivação? Nós temos que discutir o assunto de Cabo Delgado. O assunto de Cabo Delgado agora deveria ser o prato do dia em quase todas as televisões, em todos os quadrantes de Moçambique, porque o assunto de Cabo Delgado é um assunto bastante sério. Estas imagens aqui nós temos assistido no Iraque, assistimos na Síria, mas essas imagens estão sendo apresentadas ali, agora em Moçambique. E a situação de Cabo Delgado não é um assunto que nós temos que minimizar, olhar as coisas assim, do ponto de vista isolado. Temos que olhar o assunto de Cabo Delgado e elas serem assuntos que devem ser refletidas, não é? Porque a situação é bastante caricata. E nós queremos que o governo de Moçambique, o Conselho de Ministros, não oculta a informação. Tenha coragem de dizer que a situação está bastante difícil, porque nós sabemos perfeitamente, não é? Estamos a falar de pessoas que saem. O Macomia não tem 15 mil habitantes. Se nós vamos nas estatísticas,
não tem 15 mil habitantes. Nós estamos a falar de toda a província, de todas as zonas ameaçadas, num número que mais ou menos chega até 700 mil moçambicanos. Nos distritos estão ameaçados. E esses indivíduos não ficam na zona onde está a coisa. Então, isto de facto deixa-nos bastante preocupante, porque a situação de Cabo Delgado, eu falo mesmo com sinceridade, espero que aquele direito, e ninguém vem aqui pensar que quando a gente fala de Cabo Delgado é porque nós não estamos a amorrazar as nossas tropas. Eu estou a favor desses jovens, estou a favor de coisa. E depois tem uma outra particularidade no meio disto, sabe qual é que é? É que em toda parte do mundo existe a informação, os órgãos de informação, por parte das forças de defesa e segurança. Existe aquilo que nós chamamos de contra-inteligência. O que fez o governo de Moçambique ao longo desses 10 anos aqui foi reformar os generais. Reformar os generais, aqueles que tinham conhecimento com a guerra, atribuir o título de generais, que eu não estou contra, a indivíduos com 30 anos, tornar-se general, sem experiência, sem nada, para poder atacar exatamente isto. Isso foi feito de forma calculada e deliberada. Sou da opinião que se nós queremos ver as coisas a mudar no nosso país, por favor, mandem de volta as pessoas que tinham experiência. Moralizemos. Eles vão mostrar de facto onde existe de facto. Existe falta de estratégias para... Há uma falta de estratégia. Há uma falta de estratégia. Por mais que nós levemos os nossos amigos, esses que estão aqui de verde escuro, Exato. Não conhecem o território. Não Exato. conhecem o território, independentemente de terem equipamento da ponta, mas não conhecem o território. Os que conhecem o território, É preciso conhecer o os local que conhecem o território são todos aqueles que foram reformados de forma compulsiva. E me parece que reformando essas pessoas estariam à altura de fazer exatamente isso que está acontecendo. E eu começo exatamente a pensar as coisas que o governo de Moçambique reformou de forma deliberada para nós passarmos exatamente a essas consequências que nós vamos assistir em Cabo Delgado. Estamos a passar essas de forma deliberada. Que brincadeiras são esses? Em toda parte do mundo, se você olhar os que aconselham o chefe do Estado na área militar, são pessoas com experiência, são pessoas adultas. Existem algumas áreas no contexto de reformas que o Estado não pode mexer de qualquer maneira. Uma delas é a área da defesa, a saúde, a educação. Está a perceber? Quando falo da educação, falo daqueles que estão na pesquisa, mas esses aqui são exatamente esses indivíduos que estão à frente do combate. É por essa razão que a guerra de 16 anos teve o impacto que teve, porque nós encontrávamos as pessoas que saíam da luta armada de libertação nacional lá e entraram na guerra civil, tiveram o êxito que tiveram. Agora, essas pessoas estão aonde? E esses que saíram da guerra dos 16 anos estão aonde? São esses que foram reformados. Uma reforma compulsiva, uma reforma que sabia perfeitamente que nós teríamos exatamente esses resultados. Hoje em Moçambique, todo pai, toda a família chora. Hoje em Moçambique, as mulheres, as meninas estão a perder os seus maridos. Quer dizer o seguinte, daqui a mais um tempo, Moçambique vai ter 3, 15, 20 milhões de viúvas de maridos que estão a morrer na guerra, provocado pela Frelimo. Porque esta guerra é provocada pela Frelimo. Esta guerra aqui é provocada por indivíduos que não querem que as coisas cheguem exatamente nos níveis que nós queremos. Esta guerra aqui tem rosto, mais dia menos dias. Sabes, em 1960, o colono pensava que durante os 500 anos que esteve a governar isto aqui, Moçambique seria a parte deles. Mas sabe onde é que provocou a ira? Foi no dia 16 de junho de 1960, ali em Moeda, onde alguns que estão aqui estavam lá. Mataram 600 moçambicanos e eles pegaram a ira. Este governo quer a ira do povo, esta. Só com a ira do povo é que nós podemos resolver exatamente este assunto. Da mesma natureza que Mandela disse um dia, se o apartheid, se o ANC fizer aquilo que o apartheid fez ao povo sul-africano, então o povo sul-africano vai fazer ao ANC aquilo que foi feito pelo apartheid. Se a Frelimo
fazer aquilo que o colono fez ao povo moçambicano, vai ser este o povo que vai de facto penalizar estes senhores. Obrigado. Vamos fazer a ponte João Massango. Falamos acerca da nova onda de ataques terroristas que provoca deslocados na província de Cabo Delgado. Eu dizia, vamos fazer a ponte deste assunto com a situação dos raptos que vem acontecendo desde 2011, olhando para os anos, sobre a situação de Cabo Delgado e os raptos, é quase que semelhante, se formos a balançar, a vermos os anos. Quer dizer, estas duas situações estão sem soluções. Falando concretamente dos raptos, acha, na sua opinião, de que é necessário uma ajuda externa para acabar com os raptos? Nós não precisamos de ajuda externa para acabarmos com os raptos. Não. Vamos buscar o retrato da procuradora Buchile na Assembleia da República, quando veio publicamente dizer que os raptos estão associados com elementos do Estado, a Cernic. Estamos a falar da procuradora, porque tinha uma investigação. Exato. Não é? Temos conhecimento que os raptos, na sua maioria, é protagonizada por elementos ligados à polícia. São um mandado para fazer. Qual é essa ajuda que nós queremos? Pedir ao Brasil, pedir ao Portugal para nos ajudar? Não. Sabe por quê? Por uma razão bastante simples. No primeiro dia que o novo ministro do Interior foi na Assembleia da República, durante o ato que ele estava a discursar na Assembleia da República, estávamos a assistir um rapto aqui. Estávamos a assistir um rapto aqui na cidade de Maputo. São consequências bastante difíceis, não é, de indivíduos que estão habituados à vida fácil. Significa que todo o empresário em Moçambique está mapeado. Por quê? Porque nós vivemos num estado que não há controle da segurança. Qualquer estado que não há controle da segurança. Estamos a falar da segurança cibernética. Estamos a falar da segurança interna. Estamos a falar da segurança dos cidadãos. Estamos a falar da segurança de bens. Tudo isto é o rol de segurança. Hein? Se a gente pergunta quem é que dá a informação de que o José Ricardo tem 14 bilhões no banco e só sequestra o José Ricardo. Quem é que dá a informação de que o Fulano X tem 22 bilhões no banco? Significa que há uma rede aqui daqueles que trabalham no banco, daqueles que trabalham na investigação, daqueles que sabem que nós podemos rastrear a conta X. Este é um outro grande problema com a introdução exatamente desta coisa de telefonia. Exato. Na qual o Estado moçambicano, os outros tentam esconder, mas Moçambique não se esconde isso aí. Nós sabemos perfeitamente que as nossas contas, as nossas vidas são vigiadas de forma cibernética. Exato. É crime. É crime. E é por essa razão o nível... ter aqui uma autorização para poder ter conhecimento da vida privada. Você trabalhar num banco. O banco te instrui. É por essa razão não é fácil você mexer a conta de alguém. Mas quando você mexe a conta de alguém, então significa que nós extrapolamos exatamente isso aqui. E o nível da ordem de sequestros, raptos, crimes conexos, crimes cibernéticos, crimes de branqueamento de capitais, crimes de tráfico de órgãos humanos, crime de tráfico de animais tende a crescer em Moçambique. Achas que nós não temos capacidade para a gente combater isso aí? Temos a capacidade de combater, mas por que não combatemos? Porque está aquele senhor ali, está aquele governo ali, está aquele indivíduo ali que protege este aqui. É por essa razão, no nosso país começou a nascer o cenário de ordens superiores. As ordens superiores são exatamente esses que minam. Não porque esta polícia que nós temos não tem capacidade, tem uma capacidade impecável. Estes jovens têm uma capacidade impecável de fazer as coisas acontecer no terreno.
mas você não vai fazer as coisas. Eles prendem um bandido, para minutinho depois já para deixa esse, é do chefe. Deixa esse, é do chefe. Sabe o que isso cria? Cria um ciclo vicioso, em que a pessoa diz, prefiro carregar o dinheiro e deixar o indivíduo ir embora. É esse estado que nós estamos a construir. Obrigado, José Ricardo. João Maçango, já estamos mesmo na reta final da nossa conversa aqui no programa Boca Tremone, mas muito rapidamente sobre o seu partido, o Ecologista. Sei muito bem que no dia 7 de fevereiro foram impulsados edis e também os membros da Assembleia. Sendo membro da Assembleia Municipal, ainda continua com os mesmos sonhos que tinha no passado, que é ser presidente? Continuo. Esta é a estratégia, visão, é a estratégia, visão de qualquer político. Exato. Sabes, no dia que os moçambicanos já perceberem da forma como é que eu penso sobre este país aqui, não vão ter dificuldade para decidir. Exato. Não vão ter dificuldade para decidir. Há quem pensa que este país não tem homens, porque o sistema da democracia que nós temos desenhou aquele cenário triangular, Frelimo, Renamo, MDM, esquecendo que tem homens. Homens aqui fora que podem fazer de facto a diferença, da mesma natureza que aconteceu quando os que estão a dirigir o Estado agora foram impedidos em 1964 que não tinham capacidade, mas tinham. Nós temos capacidade para tal. Quem disse que você não tem capacidade de dirigir o país? E se fosse, a gente dizer que você... ser chamado para um outro partido? Eu estou agora numa situação de abertura total, porque eu sempre costumo e eu defendo que a única alternativa que nós possamos ter no nosso país para mudarmos as coisas é a união de partidos, é a coligação de partidos políticos. Eu defendo isso com garra. Porque a única alternativa, o único nó do estrangulamento é este governo de dia. Este choro todo que nós estamos a ter é por causa da governação. Este choro que nós todos temos é por causa das más políticas de governação. E eu estou pronto para servir exatamente este povo. Mas eu acredito, porque eu sou evangélico. Estou para dizer a última palavra aos evangélicos, aos cristãos, mesmo aos do Islão. Mas a mensagem vai para os evangélicos. Eu gosto muito de ler, de cantar o Inário 79 do Malamala. Chayene, vamos lutar. E a Luela, para irmos lutar, porque esta terra não é da Frelimo. Vamos com força. E ninguém deve pensar que esta terra é da Frelimo, porque ele estou. Não, esta terra é de Deus. Está no Inário 79. Eu tenho fé, Zé Ricardo, que mais dia, menos dias, esta terra será devolvida aos seus legítimos donos, que é o povo. E nessa altura, nós estaremos, de facto, a ombrear aquilo que é o sabor, porque se o país é dirigido por indivíduos que não conhecem Deus, que não querem ouvir a falar de Deus, que para ele Deus não existe, então nós temos de facto esse problema. Esta terra é de Deus. Diz assim a canção, a Iene e a Luela, porque nós somos vencedores de Tinena e nós vamos de facto vencer. Full stop. Encerramos assim a nossa conversa com João Maçango, deixando aqui uma palavra amiga, uma palavra encorajadora para que você caminhe com Deus, porque só Deus é que traz a solução. Vamos agora a um rápido intervalo, por sinal, o último. Voltamos dentro de instantes com as reportagens aqui no programa Boca Tremone, porque nada acontece em silêncio, só nos escapa aquilo que não aconteceu. Obrigado, João Maçango.